Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Amém. Isaías 43, o primeiro versículo, o título do capítulo diz assim: Só Deus resgata Israel. Ou só Deus resgata o seu povo. Só Deus pode nos resgatar. Todas as vezes que você vê na Bíblia Deus fazendo referência a Israel, ele está fazendo menção a mim e a você, porque somos povo dele. Mas para chegarmos a ser povo dele, é necessário passarmos por algum tipo de transformação. É necessário ele forjar em nós e fazer de nós os filhos que ele quer ter. Mas vamos ver o que diz esse texto. Isaías capítulo 43, o título é Só Deus resgata Israel. Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou. Preste atenção nesta palavra, que te criou. Ó Jacó, preste atenção também nesta palavra. E que te formou, ó Israel. Preste atenção também nesta palavra. Não temas, porque eu te remi. Preste atenção nesta palavra, remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e alguma arderá sobre ti. Agora o versículo 13, do mesmo capítulo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa e escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos lá. Papai querido, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para falarmos da tua palavra. O Senhor disse: onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, o Senhor está presente. Então, papai, cremos que a sua presença é real em nosso meio. A sua presença é real em nossa casa. A sua presença é real em nossa vida. A sua presença é real em nossa família. Então, fica conosco nesta noite, papai. Que nós possamos sermos alcançados no poder, na graça do Senhor, na virtude, Pai, do teu Espírito Santo. Nos alcança, papai, em todo o nosso ser. Papai, que nós sejamos ministrados, que nós sejamos trabalhados, não só fisicamente, Pai, mas espiritualmente. Que nós possamos, papai, aprender, compreender, guardar, assimilar, papai, e reter aquilo que serve, que é bom e que edifica as nossas vidas. Que essa noite seja noite de cura para nosso ser, cura para nossa alma, e que nosso espírito, papai, venha se regozijar pelo tratamento que receberemos do Senhor ante a sua palavra. Obrigado, papai, por estar conosco. Obrigado pelas revelações que o Senhor nos traz. Obrigado pelo sobrenatural, que somente o Senhor pode. Fica conosco, nos abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amados, este texto que nós lemos, sempre Deus se refere ao seu povo de uma forma. Ou seja, Deus criou, segundo a Bíblia, criou todas as coisas.
E muita coisa ele criou para o louvor da sua glória. Então, Deus criou até o nosso adversário, e nós sabemos disso. O adversário só não continuou sendo a criatura mais perfeita, ou a criação mais perfeita, porque entrou a arrogância, entrou o orgulho, entrou a soberba, entrou a altivez na vida dele. Então, ele foi destituído da glória de Deus. Agora, Deus não ficou, Deus é Deus de renovação, Deus é Deus de restauração. O que nós nunca podemos pensar é que Deus precisa de nós para alguma coisa. Ele conta conosco. Ele conta comigo, ele conta com você. Ele conta conosco como sendo pilares de sustentação do seu reino aqui na terra. Ele conta conosco como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Só que aquela criatura, aquele ser maravilhoso que ele criou para dar louvor ao seu nome, a palavra diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, aquela criatura que ele criou para te louvar, para glorificar o seu nome, agora se rebelou e fez com que a terça parte dos seres angelicais se rebelasse também. E aí acontece que o primeiro versículo que nós lemos aqui, Isaías, 730 anos antes de Jesus nascer, ele já falava disso aqui, do projeto, do plano divino de resgate de Deus para o seu povo. Para um povo que talvez se intitulava seu povo, porque é muito fácil alguém falar assim, eu sou filho de Deus. É muito fácil alguém se declarar filho. Mas para ser filho tem que ter a paternidade reconhecida por Deus. Vamos descobrir isso aqui na palavra. Então a palavra diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Tudo foi criado por ele, até o nosso inimigo, o nosso adversário. Eu já disse aqui que o nome dele significa, toda vez que alguém se refere ao nome dele ou a essa palavra chamada diabo, está se referindo ao opositor do propósito. O que é contra a tudo que Deus criou. E principalmente a criação mais perfeita, que é o ser humano. Por que o homem comete tantas loucuras, tantas besteiras? E alguns ainda falam que ouviu vozes, alguns ainda falam que alguém o mandou fazer ou cometer uma loucura. E assim, nós vamos ver que o opositor do propósito, ele está agindo de várias formas. Então, a palavra está dizendo assim, assim diz o Senhor que te criou. O que é criatura? Nós já ouvimos essa frase, filho feio não tem pai. Não é? De quem que é a menina ali? Não, que menino feinho. Quem que é o pai daquele menino? Ninguém sabe. Semana passada, eu estava passeando aqui, eu tenho um cachorrinho aqui, é um cachorrinho de raça, acho que a raça dele é Yaz. E tem uma vira-lata que eu peguei da rua aqui, a cachorrinha muito boa, a gente castrou ela, tá gordinha, bonita. E quando eu saio para a rua, eu não prendo ela. Porque ela sai formando barraco com os cachorros, corre atrás de moto, arruma confusão. E um dia, ela correu, a senhora pede mim, assim, essa cachorrinha é sua? Mas ela chegou com um ar de quem ia me repreender, porque a cachorrinha correu atrás dela. Para não render o assunto, eu falei, ela está me seguindo. Não menti para ela, né?
Ela está me seguindo. Ela riu e falou assim, cachorro vira-lata, não tem como. E, tipo assim, o outro estava amarrado, e etc. E nós crescemos ouvindo esse ditado, filho feio, ninguém quer ser pai. Quando a palavra diz aqui, assim diz o Senhor que te criou. O que significa isso? Significa que Deus criou e deu livre-arbítrio, deu liberdade para a pessoa escolher o que ela quer ser. Se eu quiser ser um tremendo apóstolo, eu vou ser. Se eu quiser ser um tremendo pastor, eu vou ser. Se eu quiser ser um tremendo pai de família, eu vou ser. Se eu quiser ser um tremendo drogado, também quem vai me impedir? Ou se eu quiser ser um tremendo bêbado? Então, a palavra diz que ele criou. Agora, para nós sermos declarados filhos, existe algumas condições a seguir. Então, quando ele criou o homem, ele criou o ser humano para o louvor da sua glória. O ser humano tem que glorificar ao Senhor em todo o tempo, porque ele é bom. E a palavra diz que a sua bondade, a sua benignidade e a sua misericórdia dura para sempre. Então, todas as coisas, segundo a Bíblia, tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, se aquele que ama a Deus está passando por um processo de transformação. Por que eu digo transformação? Nós nascemos como criaturas. Nascemos como criaturas. Fomos criados. E agora, todos nós queremos ser filhos. É tanto se você perguntar para uma pessoa assim, se você morreu hoje, para onde você vai? Eu vou para o céu porque eu também, porque eu sou filho de Deus. E quando nós necessitamos de um favor, que talvez isso pode emanar somente das mãos de Deus, nós vamos falar, não, eu sou filho, então eu tenho direitos. Eu sou filho de Deus. Muitas vezes nos referimos a nós mesmos como filhos. Mas a palavra diz aqui que Deus criou. Mas, logo em seguida, ele fala assim, ó Jacó. Eu falei para você prestar atenção nessa palavra, criou e Jacó e Israel. Por que ele nos chama de Jacó e se referiu ao seu povo, ou um povo que ele criou como Jacó? Nós já aprendemos aqui que Jacó é sinônimo de tudo que é ruim que você pode imaginar, de todo mau caratismo que uma pessoa pode praticar. Uma pessoa de má índole, uma pessoa que não cumpre seus compromissos, uma pessoa que gosta de defraudar e passar as pessoas para trás, as pessoas que gostam de levar vantagem, né? Talvez defraudando alguém só para obter lucros ou ganhos. E Jacó é sinônimo de trapaceiro, de mentiroso, de cambalacheiro, de mal pagador, de fofoqueiro. Tudo que você pensar de ruim que pode ocorrer na vida de uma pessoa, que uma pessoa pode ser, é sinônimo de Jacó. Então Deus fala, ele criou, ó Jacó. Por que isso aqui se refere a nós? Porque nós fomos criados.
nascemos e fomos doutrinados conforme a tradição dos nossos pais, ou quando a palavra se refere a pais, está se referindo à condição patriarcal. É como, né, 2000 anos depois de Abraão, alguém se referia a Abraão como pai, Abraão, meu pai, e etc. Então, nós fomos criados, nós nascemos e fomos criados e doutrinados numa doutrina pagã, né, que não tinha nada a ver com Deus, com o propósito de Deus e com a vontade de Deus, nascemos. Na verdade, com o livre-arbítrio, com o direito de escolher quem nós queremos ser. É por isso que quando uma pessoa decide trilhar maus caminhos, ninguém pode impedir-se, a menos que ela não queira, ou não queira trilhar esse caminho, ou queira sair deste caminho. E, às vezes, dependendo do tipo de envolvimento, é muito difícil, principalmente quando a pessoa entra no mundo das drogas. Então, acontece que nós precisamos de algo. Nós precisamos entender algo. A palavra diz aqui que o Senhor nos chama de Jacó, por causa da forma como nós fomos doutrinados, da forma que nós fomos criados. O Senhor fez esta comparação na palavra. Formou. Olha que coisa maravilhosa. Nascemos, né? Fomos criados, né? Talvez ao Deus dará, digamos assim. E fomos chamados considerados Jacó, pela doutrina que recebemos, pela criação que nós recebemos, pela influência que nós recebemos, não é? E aí nós nos tornamos uma criatura, se podemos chamar de abominável. Tudo isso é nós, somos nós. Só que a palavra vai dizer o quê? E ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. E criou para um propósito, criou para o louvor da sua glória, criou para que nós pudéssemos adorá-lo em verdade e termos por isso. E aí, nós como que entendemos errado a forma que fomos criados, ou nos doutrinaram errado, e nos tornamos Jacó. Nos tornamos criaturas abomináveis. Pastor, misericórdia. É verdade. Nós nos tornamos, talvez, o ser que atribuímos a nós a maior perfeição. Talvez nós achávamos de nós que nós seríamos a última Coca-Cola do deserto. A melhor criatura, o melhor ser humano, o melhor... Nada disso. Porque Deus, a palavra diz que as muitas misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos essa belezura toda, essa maravilha toda que parecemos ser, pelo menos até termos um encontro verdadeiro com Jesus. E isso ocorre aqui, olha, quando ele fala, e que te formou. Ou seja, Deus pegou a gente do jeito que a gente era, casca grossa, pegou a gente do jeito que a gente era. Aquela pessoa arrogante, altiva, soberba, aquela pessoa autoritária, cheia de eu, aquele pai de família todo estranho, cheio de veneno de serpente, sabe, aquela arrogância, não trata bem seus filhos, não trata bem esposa, conversas ásperas, e de repente, a palavra diz aqui, olha, enquanto era criatura, e no tempo que foi Jacó, era tudo isso, só que tem um detalhe, chega um tempo que o Espírito Santo nos leva na forma, chega um tempo que o Espírito
Espírito Santo começa a moldar em nós o caráter de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: e assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se faz novo a partir de agora nas nossas vidas. Então, esse formar, ou essa palavra formou, ou seja, há um tempo que Deus vai forjar, vai nos levar na forja. E não sei se alguém aqui já viu o que é uma forja. Sabe o que é uma forja? Você pega um metal bruto, né? Aquece ele a uma temperatura mais ou menos aí de 1.300 graus, a ponto dele ficar vermelhinho, e leva lá na forja, com uma marreta, você faz dele o formato que você quer. Então, a palavra formar significa, agora eu vou pegar a criatura e vou colocar ela na posição que eu quero. É assim que Deus faz conosco. Ontem, né, domingo, eu ministrei esta palavra na terça-feira, na igreja, e eu falei assim, formar, ou formatar, ou forjar, não é? E criar. Digamos que eu criei uma lâmpada. Isso é comparação. É uma comparação que eu estou fazendo sobre nós, criação de Deus, e o que Deus quer de nós. E eu digo assim para essa lâmpada, lâmpada, você é luz. E você vai brilhar e vai prevalecer sobre as trevas. E essa lâmpada decide, ela tem vontade própria. E ela decide me desobedecer. E ao invés de ser luz, ela pode escolher ser trevas. E a única coisa que eu posso fazer com ela é quebrá-la. E assim é Deus conosco. Porque se ela não quer acender, para mim ela não serve para nada. Se ela foi criatura minha, se foi eu que criei, e formei ela para ser luz, mas ela não quer ser luz, então ela vai ser trevas, porque eu vou quebrá-la e eu não vou aceitá-la apagada do meu lado, ou estando comigo. Então, quando ele fala que formou, ou seja, tirou-nos, digamos, da forma de criatura que éramos, talvez do formato de Jacó que éramos, nos levou na forma e agora nos fez vasos excelentes. Sempre quando eu estou ministrando, eu falo, Deus não quer saber quem você era quando foi criado ou na criação. Deus não quer saber o que você é hoje, se é Jacó. Deus quer saber o quê? Qual a forma que nós vamos tomar a partir de hoje e sermos novas criaturas em Cristo Jesus. É muito interessante estudarmos isso, e logo em seguida, ele fala assim, olha só que coisa boa, não é? Ele te formou, ó Israel. O que significa esse nome Israel? Porque como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Agora, não tem como mais você ser chamado de Jacó, que era o nome anterior de Israel. Você não é mais Jacó. Mas para que ele deixasse de ser Jacó, foi preciso ele buscar em Deus a sua verdadeira identidade. Nós sabemos que Jacó é o nome, não é? Por causa do nome, por causa de trapaças feita em um tempo pregresso na sua vida, fugindo do seu irmão porque havia, né, cometido ali uma trapaça e tal. Deus falou que ia mudar a vida dele. Quando ele chegou em um lugar que ele deu o nome ao lugar de Betel.
Betel quer dizer casa de Deus. E aí, Jacó passou a noite ali e tal, e de noite os anjos, né? Ele viu a porta do céu aberta e os anjos subiam e desciam as escadas, e Deus falou para ele: olha, a tua semente darei essa terra, e farei de ti pai de nações, pai de multidões. E ele fala com ele ainda Jacó. Ele fala assim: olha, vou te prosperar muito, vou te fazer crescer. Ele ainda Jacó. Deus fez a promessa no tempo que ele ainda precisava de transformação na sua vida. Então, quando ele acordou, ele temeu muito, ele construiu um altar ali, pegou pedras, formou um altar, derramou óleo, consagrou aquele lugar ao Senhor e falou: verdadeiramente, esse lugar é terrível, Deus está neste lugar. E quando ele saiu para ir para o lugar chamado Padã Arã, ele ainda fez o voto de Jacó. Vocês sabem o que é voto de Jacó? Quando ele saiu dali, ele falou: se Deus for comigo nessa jornada, se Deus me der, olha só o se, colocando como condição para Deus. Se Deus me der pão para comer, se Deus me der água para beber, se o Deus for comigo nessa jornada, e se Deus cumprir tudo que ele falou comigo, que vai fazer na minha vida, certamente eu darei ao Senhor o dízimo de tudo que ele me der. Esse se nos coloca na condição de Jacó. Porque nós estamos colocando Deus contra a parede. Olha, Deus, se o Senhor me der, eu dou. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor me fazer um conquistador, então eu vou devolver ao Senhor o dízimo de tudo que o Senhor me der. E ele saiu dali, mas Deus não levou isso em consideração porque ele ainda era Jacó. Mas Deus tinha um projeto de fazer uma transformação. Então ele vai para Harã, para a terra de Labão, além de tio, depois se tornou sogro. Sogro duas vezes, porque ele casou com Raquel e com Lia. Então ele começou a trabalhar ali para Labão. E quando ele se interessou por Raquel, Labão falou: trabalha 7 anos de graça para mim, eu te dou Raquel em casamento. Eu acho que, como diria minha mãe, vai ser bonita assim lá no meio do mato. E ele trabalhou. Mas como ele estava colhendo o que ele plantou, ele tinha que colher o resultado do que ele plantou. No dia do casamento, ó, tacaram vinho nele, ele ficou chapadão. Ao invés de Labão mandar Raquel, né, porque era comum, né? Eles celebravam, festejavam e tal, depois o noivo ia lá para a câmara, para a recâmara, e daí em seguida mandavam a noiva. Aí o pai dela, o pai de Raquel, mandou Lia. É uma filha mais velha, encalhada. E no outro dia ele acordou muito bravo e queria matar todo mundo. Quando ele vai para cima de Labão, não faça nada. Trabalha mais 7 anos que eu deixo você casar com Raquel. Ele trabalhou mais 7, 14 anos para casar com Raquel também. Mas agora colhendo o resultado do que ele praticou quando ele era, ou melhor, ainda sendo Jacó. Colhendo, ou seja, recebendo o retorno da semeadura que ele fez. Aí ele trabalhou mais 7 anos. Mas o sogro viu que Deus era com ele, porque tudo que ele punha a mão prosperava. E sabe o que aconteceu? O sogro propôs sociedade. E a sociedade prosperou muito. Um dia o sogro falou: esse negócio está errado. O cara começou do nada aqui nas minhas terras e agora tem a mesma quantidade, possui a mesma quantidade de bens que eu. Vou chamar ele para uma conversa. A Bíblia diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. E 10 vezes Deus prosperava ele, mesmo ele sendo, digamos assim, passado para trás ou prejudicado. Mas a última delas foi quando Labão chamou ele e falou assim: olha, vamos fazer um negócio? Está nascendo o gado
preto, branco, malhado e salpicado. Então está nascendo muito preto e muito branco. Os preto e branco é meu e malhado e salpicado é seu. Vamos fazer esse negócio? Então tá, vamos fazer. Então tá. Tudo que é preto é meu, branco é meu e malhado e salpicado é seu. Deus deu a ele uma sabedoria. Ele pegava vara. Quando você pega uma vara verde e você tira os gomos, aí por dentro fica branco. Um gomo branco, um gomo verde, porque a casca tá. Um gomo branco, um gomo verde. E ele fazia isso nas varas e punha dentro d'água. A hora da concepção do gado era a hora que ia beber água. Então o gado bebia e cruzava ali, então nascia só salpicado e malhado. Aí o homem falou: não, vamos trocar. Agora o que nascer salpicado e malhado é meu e os preto e branco é seu. Nascia só preto e branco. O homem falou: verdadeiramente Deus está com Jacó. Jacó prosperou, teve, né? Jacó teve 11 filhos. E um dia ele falou com o sogro dele: agora eu quero a minha parte dos bens, porque eu vou embora. O homem não queria deixar nenhum, porque quando ele chegou lá, o homem estava na miséria. Mas aceitou. E juntou tudo, juntou as mulheres, os meninos, né? E ia embora. E foi embora. Olha só, gente, a lei da semeadura. Quando ele ia saindo, Raquel furtou os ídolos do seu pai, as imagens de escultura. Roubou o santinho lá do pai dela, lá que tinha santo demais, e a idolatria era muito grande. E levou. Então, Labão, quando descobriu que ele foi embora, mas os ídolos dele haviam sido furtados, ele foi atrás. Então, olha só. Quando Labão apanhou Jacó acampado em um lugar, e ele estava muito furioso, e ele falou: alguém roubou meus ídolos. Aí Jacó falou: reviste o acampamento. Com quem for achar, olha só, gente, o poder das palavras. Jesus disse que por nossas palavras nós seremos justificados e por nossas palavras também nós poderemos ser condenados. Ele falou: com quem for achado os seus ídolos, essa pessoa é digna de morte. Então ele foi procurando, procurando, procurando. Quando chegou no lugar onde Raquel estava, ela estava sentada em cima de uma montaria. E ela falou: oh, papai, não mexe comigo, não. Hoje eu estou naqueles dias de costume das mulheres. Então ele passou direto, foi embora. E Raquel estava grávida de Benjamim, que seria o último filho de Jacó, que nasceria. Então, Raquel estava grávida. E quando ela entrou em trabalho de parto, as parteiras chamaram Jacó e falou: ou salva a mãe, ou salva o filho. Mas Jacó amava muito a Raquel. Ele falou: não vou habitar nem por um nem por outro, que seja feita conforme a vontade de Deus. Só que ele havia lançado uma palavra: com quem for achado os seus ídolos, esse alguém é digno de morte. Então o trabalho de parto complicou e nasceu Benjamim. Ou melhor, quando ele nasceu, Raquel ainda estava viva e ela falou: esse menino vai se chamar Benoni. Esse nome significa filho da dor. Mas como Jacó viu que seria uma maldição lançada, e a dor, infelizmente, faria parte da geração daquele menino, Jacó mudou o nome dele e disse: esse menino vai se chamar Benjamim, filho da alegria. Então Jacó continua sua jornada.
mas chega num lugar chamado Val do Jaboque. E ele deixou todo mundo ali e foi buscar a sua verdadeira identidade. E só se acha a verdadeira identidade quando nós decidimos ter o encontro verdadeiro com Deus. Quando nós decidimos abrir o nosso coração e deixar Deus mostrar quem nós somos de fato. Quem nós somos de verdade. O que é que Deus declara de nós como seres, como criaturas, ou como filhos, ou como sinônimo de Jacó? E a palavra diz que quando ele saiu, ele se afastou, ficou por um tempo ali só, apareceu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lutou com ele a noite toda, ele lutou. Eu entendo que essa batalha é uma guerra interior. Era uma guerra travada consigo mesmo. Peraí, quem eu sou? Já conquistei muita coisa até aqui. Praticamente tudo que eu queria. Já constituí família. Tenho posses. Tenho tudo que eu preciso. Mas, de fato, quem eu sou? O que as pessoas pensam de mim? Nesse meio tempo, o irmão dele, do qual ele havia saído, fugido há muitos anos atrás, vinha ao encontro dele. Quem de fato eu sou? Tem hora que nós precisamos tirar esse particular com Deus, com o Espírito Santo. Então a palavra diz que o anjo lutou com ele. Mas quando a alva ia rompendo, o anjo queria ir embora. E ele grudou no anjo. E ele disse assim, o anjo falou, eu preciso ir embora. Você só sai daqui quando você me abençoar. Ah, é? Eu vou te abençoar, mas como é que é seu? Mentir para Deus? Se ele mentisse para o anjo mataria ele ali. Porque o anjo deixou ele pensar que ele estava lutando. Porque aqui no livro do profeta Isaías diz que em uma noite, um anjo matou 180 mil homens, um anjo só, matou 180 mil homens no exército dos assírios. Imagine um anjo com a espada desembainhada e um jacozinho lutando com ele. Então, naquela hora, ele falou, eu vou te abençoar, mas qual é o seu? Faltou o anjo falar assim, isso não está registrado, mas eu vou conjecturar aqui. Ou ainda ter falado assim, me conta tudo que você é. É uma confissão. Abra o seu coração. Fala o que te trouxe amargura até hoje. Então ele começou a falar e começou a desembolar, começou a confessar quem de fato ele era. E essa verdade lhe imputou um nome que até hoje o mundo todo reconhece. Não tem nenhuma nação da terra que não faz menção a Israel como terra santa, como a terra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, olha só, a palavra vai dizer assim, e ele te formou, ó Israel. Sabe o que acontece? Naquele momento, o anjo falou, por causa da sua sinceridade a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas você vai chamar Israel, porque como príncipe, ou seja, como alguém que não era, mas tentou ser, como alguém que não era, mas buscou ser, como alguém que não era, mas lutou para ser, como alguém que não era, mas disse, eu quero ser. Como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu.
E aqui a palavra vai dizer assim, olha, não temas, porque eu te remi. Sabe, durante muito tempo eu briguei com Deus. Por que Deus deixou Jacó nascer agarrado no calcanhar de Esaú, brigando no vento para nascer primeiro, depois trapaceando e depois fazendo todas as coisas, as trapaças na vida, até e Deus falando, olha, eu estou cuidando de você. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu estou cuidando de você. E às vezes eu pensei assim, Deus, por que o Senhor deixou esse Jacó? Por que o Senhor permitiu que ele, né, caminhasse, que ele prosperasse, que ele enriquecesse? Aí Deus fala assim, fiz a mesma coisa com você. Eu faço a mesma coisa com os que eu escolho. Por isso nós estamos aqui. Não como merecedores, mas como alguém que ele escolheu para formar, para formatar, para sermos transformados de glória em glória para o louvor da glória do Senhor. Então a palavra diz assim, olha só, porque eu te remi, eu te separei, eu te santifiquei, chamei-te pelo teu nome e agora tu és meu. Não tem jeito mais de sair das mãos de Deus, do cuidado de Deus. Não tem jeito mais de sair da proteção de Deus ou da presença de Deus. Não tem como. Se sairmos da presença de Deus, voltamos a ser Jacó. Nós vamos retroagir, nós vamos voltar. E a palavra de Deus, o Senhor diz na sua palavra que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Lançou a mão no arado, não tem mais que olhar para trás, não. Lançou a mão no... Quem lança a mão no arado não é digno de olhar para trás. E a palavra diz que quem lança a mão no arado é como o cão que volta ao seu próprio vômito. Isso é muito sério. É nojento falar isso, né? Quando um cão come alguma coisa que não lhe cai bem, ele vai lá num lugar lá, joga aquilo fora lá e daqui a pouco ele volta lá para comer. A palavra do Senhor diz que é isso. Quem lançou a mão no arado e quem decidiu agora deixar de ser aquela criatura abominável para ser filho, mas de repente decide olhar para trás, a palavra do Senhor diz que é como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou seja, né, como o porquinho, né, você pega um porquinho, né, porquinho, o negócio dele é lama. Você pega o porquinho, leva para sua casa, dá um banho nele lá, põe um lacinho na cabeça lá e tal, que você soltando, que tiver oportunidade, ele lama de novo. A palavra do Senhor diz assim, olha, o Senhor nos formou, nos chamou pelo nosso nome, e agora ele disse, tu és meu. E a promessa, olha que coisa linda de proteção. Quando passares pelas águas, estarei contigo. O que significa águas na Bíblia? Aflição. Águas em grandes volumes. Ou águas, como a referência fala aqui, ó, de aperto, de dificuldade, né? Se passares pelas águas, estarei contigo. A palavra vai dizer assim, olha só, e quando pelos rios, eles não te submergirão. É livramento, é proteção. Eu entendo nisso aqui, o Senhor falando, quando passares pelas águas, estarei contigo. Sabe o que é mais importante disso aqui? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Aqui está falando de livramento. Deus vai nos livrar da hora ruim, da situação ruim, porque é isso que ele promete para nós na sua palavra. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá sobre ti. Nos tempos antigos, tempos remotos, segundo a Bíblia, muitos pais colocavam seus filhos à prova. Muitos pais faziam seus filhos passar pelo fogo, ou seja, mas não era simplesmente passar pelo fogo ser queimado, é morte mesmo. Eles ofereciam seus filhos em sacrifício a um deus profano, uma entidade chamada Moloque.
sacrificavam seus filhos a Baal, aos Baalins, ofereciam, faziam oferendas para ter uma boa colheita, para se livrarem de alguma praga ou de alguma coisa. O Senhor diz na sua palavra: confia no Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu Deus. Confia no Senhor. Você não precisa pôr à prova seu filho, nem sua filha, não precisa buscar mago, nem encantador, nem feiticeiro, nem agoreiro, mas muito menos as entidades malignas. Confia no Senhor teu Deus. Ele é Deus provedor de todas as coisas. Ele é que nos sustém, Ele é que estende as mãos e segura-nos pela nossa mão e diga: eu te remi porque tu és meu. Nós somos dele, e porque dele e para ele são todas as coisas. E o versículo que nós lemos aqui, o versículo 3 do capítulo 40, o Senhor disse: e ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas Ele nos criou como vasos frágeis. Ele nos criou como vasos que pode ser para a honra. E Ele quer que sejamos vasos de honra, vasos excelentes nas mãos dele. Frágeis, mas ao mesmo tempo inquebráveis. Porque quando nós decidimos e aceitamos o agir de Deus, a bondade de Deus para as nossas vidas, quando nós aceitamos o que Deus propõe para as nossas vidas, mesmo nós sendo frágeis como seres humanos, né? E a palavra diz aqui, ó, no capítulo 40 de Isaías, está pertinho, é só voltar 2 capítulos. Vamos ver o capítulo 40, no primeiro versículo, para nós orarmos, encerrarmos essa parte. O capítulo 40 diz assim: o livramento prometido ao povo de Israel, ao povo de Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, ó glória, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. 3. Voz do que clama no deserto. Aqui está se referindo a João Batista, o percussor, né, que haveria preparar as veredas, os caminhos do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Agora, o versículo 4. Todo vale será, olha só, isso com a vinda do Messias, com o livramento que seria dado a Israel. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Versículo 6. Voz que diz, clama. E alguém disse, quem hei de clamar? Toda a carne, olha só, entra nós como vasos frágeis. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela vai subsistir eternamente. Amém? E no versículo 31 desse capítulo 40, tem 4 promessas num versículo só para quem toma posse. Então, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É só estar em Deus. Amém.